Bom, boa tarde à nossa audiência da TV, do rádio, que agora se incorpora ao YouTube. E eu gostaria de deixar uma saudação especial, principalmente porque nós estamos vindo do Natal. Eu não estava aqui na semana passada e retorno ao Pingo nos Is e deixo a minha saudação, o meu reconhecimento a todos aqueles manifestantes que permaneceram ali durante o Natal. Para a minha surpresa, até um grupo muito expressivo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Eu vi ceias de Natal sendo organizadas ali pelos manifestantes, famílias todas reunidas que viraram a noite de Natal na frente das unidades militares, mantendo aqueles protestos, aquelas manifestações democráticas que nós, aqui na Jovem Pan, temos dado bastante visibilidade durante todo esse tempo em reconhecimento ao direito que essas pessoas têm de se manifestar pacificamente. Então, minha saudação especial de Natal àqueles manifestantes que estiveram onde eu gostaria muito de estar se estivesse aí no Brasil. Então, atacando o nosso primeiro ponto aqui, Vitor, eu tenho que ressaltar, como você disse, que esse advogado, ele está entrando na fila de todos aqueles que nós já temos acompanhado, que são alvo desse inquérito chamado de inquérito do fim do mundo, das fake news, dos atos antidemocráticos. O que é muito estranho nessa situação, e eu tive a oportunidade de participar, se eu não me engano, com o Adalberto Piotto, de um debate com um ministro da Suprema Corte, que foi presidente, inclusive, da Suprema Corte brasileira, o Marco Aurélio Mello, e ele estava sendo alvo de censura naquele momento, porque ele afirmava, era a opinião dele, pessoal, de que o ex-presidente Lula, à época, ele não havia sido inocentado e, no entanto, essa versão, essa opinião dele foi cerceada à época. Mas ele falava sobre esse inquérito que ele apelidou de inquérito do fim do mundo, justamente afirmando que não há nenhuma possibilidade desse inquérito se transformar em um processo legal, formal, regular, no qual deveria ter sido partícipe desde o início o Ministério Público, né, na pessoa do Procurador-Geral, da Vice-Procuradora-Geral da República, e, no entanto, na época, a Procuradora-Geral da República, ela solicitou o arquivamento e não foi acatada, e esse inquérito prossegue. E por que ele dizia que não existe a menor possibilidade desse inquérito se transformar num processo formal legal? Porque o inquérito, ele tem tempo, ele tem, inclusive, alvo, ele tem objeto bastante concreto, e, no entanto, esse inquérito ele já vem se arrastando há 3 anos como uma medida de intimidação do senhor Alexandre de Moraes, que vai incorporando a esse inquérito toda e qualquer pessoa do movimento conservador ou apoiadores do governo Bolsonaro, ou todos aqueles que esposam uma ideia ou uma opinião contrária a que ele entende ser a democrática. Então, quando ele chama, avoca a si o poder arbitrário de você discricionariamente decidir pela população o que pode ser dito, o que não pode ser dito, e dizer ou rotular que o que é falado se torna antidemocrático, nós observamos não só o canal da Bárbara, como vários deputados, quanto até senadores. Nós temos vários políticos, deputados estaduais, inclusive nesse momento nós temos deputados estaduais presos com tornozeleira eletrônica. Nós temos deputados que estão impedidos de falar nas suas redes sociais por ato ou por medida judicial. E como o Mota falou ainda agora, aqui nos Estados Unidos está se descobrindo que o Twitter também sofreu a ação do FBI, da Polícia Federal aqui dos Estados Unidos. Mas isso foi feito de uma maneira velada. No Brasil, não. No Brasil, ostensivamente, a Constituição é rasgada, ostensivamente, um inquérito que deveria ter prazo e finalidade específica é arrastado durante anos, e sem que os advogados possam ter acesso não somente ao processo que, na realidade, inexiste, o que existe é um inquérito, assim como eles também não têm acesso ao que poderia ensejar as suas ações, seja para interpor algum recurso, seja para apresentar alguma justificativa. Nós temos situações das mais estranhas, como até mesmo pessoas que têm suas redes sociais caçadas
desmonetizadas e não sabem o porquê, porque não existe nenhuma explicação. Isso só acontece e está acontecendo no Brasil hoje, mas é comum na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, até mesmo na Bolívia e em outros estados autoritários e totalitários que nós conhecemos na face da terra. É uma lástima que isso esteja acontecendo no Brasil e que nós estejamos nos acostumando a esse tipo de assunto como se fosse rotineiro. E como eu tenho dito diversas vezes, eu reitero, que isso não é normal e não deveria ser considerado normal por nenhum integrante nem do judiciário e nem mesmo de nós, da imprensa e da população em geral. Você, Roberto Mota, que achou dessa reação, Mota, uma iniciativa, uma denúncia feita pelo advogado Adalberto Montoro Filho, que representa um dos alvos do ministro Alexandre de Moraes. Mota. Uma das características essenciais do Estado de Direito é o devido processo legal. O que é o devido processo legal? É um princípio que garante a todo cidadão um processo jurídico com todas as etapas previstas em lei. Esse princípio garante que o cidadão só vai ser privado da sua liberdade, só vai ser preso ou terá os seus direitos restringidos mediante um devido processo legal, com as etapas previstas em lei. Esse processo, ele tem que ser exercido por um juiz, né, o chamado juiz natural, tem que ser assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, que inclui, naturalmente, o acesso aos autos do processo. Senão, o que a gente vive é uma situação daquele livro chamado O Processo, do escritor Franz Kafka, onde um cidadão acorda de manhã e recebe a notícia de que está sendo processado, mas ele não pode saber de qual é o crime, nem quem o está processando. Esse direito ao devido processo legal, ele está definido na Constituição, no artigo 5º. Ele também está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. A opinião dos operadores do direito é clara. Se não houver respeito ao devido processo legal, o processo torna-se nulo. Quando esse direito, o direito ao devido processo legal, é violado, nós já não estamos no tão falado Estado de Direito. Nós estamos num estado de exceção. Nesse estado de exceção, a acusação já é a própria prova e o processo já é a própria punição. O que a gente pode observar e causa um espanto, porque tem um ditado famoso que diz: o vento que sopra de cá, sopra de lá. Causa espanto que continue em andamento o projeto, óbvio, visível, assintoso, de transformar um movimento político chamado bolsonarismo em crime. Tomou-se essa decisão. E parece que nada consegue impedir esse projeto de avançar. Nem a verdade, nem as evidências, nem a justiça e nem a vontade expressa de dezenas de milhões de brasileiros. Tem alguma coisa muito errada nesse cenário.